Olha, a ministra da Mulher e da Família e dos Direitos Humanos, a ministra Damares Alves, lançou nesta segunda uma campanha de prevenção à gravidez precoce. Tá? Bom, primeira coisa, vou mostrar para você o vídeo da campanha do governo. Gravidez não combina com a adolescência e traz consequências para toda a vida. Informe-se, reflita, converse com sua família, planeje seu futuro e procure orientações em uma unidade de saúde. Adolescência primeiro, gravidez depois. Bom, mais um detalhe. Uma das abordagens da campanha feita pela ministra é a abstinência sexual como método para a prevenção da gravidez precoce. Veja aqui o que é que a ministra falou a respeito desse projeto. Um ano de conversa, isso não nasceu no insight, numa loucura de uma ministra fundamentalista, radical, moralista. Não. Um ano conversando. Um ano conversando porque a gente precisava, e a gente precisa mudar os números que estão postos. E nós buscamos inúmeras propostas. Nós conversamos com todo mundo. Nós conversamos com especialistas, conversamos com pais, conversamos com adolescentes, nós conversamos. E nós tivemos a coragem de dizer, nós vamos falar sobre retardar o início da relação sexual, trazendo para todo o bojo de métodos preventivos que já existe, também o reflita, pense duas vezes. Porque o Congresso Nacional disse, agora, o ano passado, que é proibido casar com menos de 16 anos no Brasil. Nós temos uma lei impondo uma regra, uma conduta que é proibida. Aí a gente tem um Código Penal dizendo que sexo com menor de 14 anos é estupro. Aí a ministra só quer dizer o seguinte, não faça agora. A gente não pode? Bom, vamos conversar um pouco sobre esse tema. Gentilmente está aqui conosco a Stephanie Ribeiro, que é arquiteta, feminista e colunista da revista Marie Claire, gentilmente conosco. Também Mariana Cabral Fusaro, professora e ativista em campanhas pró-vida. Muito obrigado pela gentileza, pela participação das duas. Stephanie, queria perguntar para você o seguinte, qual a repercussão que você acha que vai ter na juventude, de uma maneira geral, essa proposta de abstinência sexual que a ministra está divulgando? Eu não acredito que ela vai ser de fato efetiva, porque eu realmente acho que é muito difícil você ter um controle em relação a isso. É claro que a ministra está definindo a ideia de sugerir a abstinência além dos outros métodos, mas eu já acho que na forma como a sociedade brasileira se estrutura, que de fato as famílias de geral elas não incentivam as práticas sexuais, ainda mais em jovens e adolescentes. Eu já acho que a gente já lida com isso de uma certa negação da existência dessa realidade. Então, para mim, eu não vejo muita diferença do que já está posto. Por isso, eu acredito que a gente deveria estar fazendo essa conversa de uma outra forma. Até porque um dos focos, né, da discussão é a gravidez na adolescência. E eu não acredito que o sexo ele resulte apenas em gravidez. O sexo, existem inúmeras possibilidades e eu acho que quando a gente associa sexo à gravidez, a gente gera até uma cultura do medo e da desinformação, que para mim é muito perigosa, considerando que a gente vive num país em que os índices em relação às infecções sexualmente transmissíveis, eles vêm aumentando com o tempo. Então eu acho que a gente está chegando numa discussão que é muito mais sobre a moral em relação à virgindade, a romantização em relação a isso, do que realmente uma discussão de saúde pública, que aí eu acho que mora o perigo dessa discussão. Mariana, qual é a sua opinião? Então, eu acho que é um passo importante a ser dado, porque eu não discordo também de que não é tratado isso em casa. E que realmente precisa ter essa conversa, sabe, entre a família, entre os pais, com os filhos, e não a vergonha, assim, do que é o ato sexual, né? Porque ele existe e ele não é uma coisa ruim. Ele tem o seu valor e ele é bom. Então, só que as famílias não falam realmente, isso não é tratado dentro de casa. Então, cria-se uma imagem dele que tem um fantasma atrás, né? Então, isso que é muito perigoso e que na fala da ministra eu vi a importância, né? Que ela fala de realmente você mostrar. Então, você trazer isso para a discussão e você trazer a família junto com a discussão, né? Então, você
pegar todo mundo, desde o adolescente, a família que está com ele, e isso o governo e ajudando nesse meio de campo, né? Mas eu acho que é importante, sim, que tenha essa conversa em casa com a família. Que não fique uma coisa, isso daí, não, a relação sexual, ela tem um fantasma atrás, não, você não pode conversar sobre isso daí não pode ser dito. Não, o adolescente, ele está numa fase que ele começa a ter essas questões, ele começa a trazer essas dúvidas, mas assim, afinal de contas, o que é isso, né? Como que eu posso falar disso com alguém? Como eu posso trazer esse tema à tona? Então, se tiver uma ajuda, se tiver alguém que consiga estruturar essa conversa, que consiga passar segurança para os pais, então, olha, como você pode falar com o seu filho, que às vezes realmente é uma falta de coragem da família mesmo, de trazer, falar, mas como que eu vou puxar esse assunto com meu filho, sabe? Nossa, mas já falar disso com um jovem de 15, 16, 17 anos, então, é um momento que ele tem essa dúvida, é um momento que isso precisa ser tratado. Então, trazer a família junto, acho que é muito importante. Agora, Stephanie, a nossa sociedade não está muito erotizada e, logicamente, os jovens mais cedo chegam mais perto do sexo do que, por exemplo, em gerações anteriores, como a minha e de outros? Então, eu acho que sim e não, né? Sim, Na não. verdade, eu acho que, de uma forma geral, a nossa sociedade incentiva muito mais meninos a começar uma vida sexual. A gente Meninos. Meninos. Ah. Eu acho que tem uma cultura muito erotizante nesse sentido, de até nas falas mesmo, de tipo, você está fazendo isso, como que faz, mostra o seu pau. Todas essas discussões que rolam até no meio da família, mas nunca no sentido de informação, mas no sentido de reforço da masculinidade, né? Então, eu acho que sim. Em relação a meninos, tem muito a ideia de incentivo a meninos a começar a sua vida sexual. Para meninas, tem um incentivo de você tem que se proteger, né? Você tem que se fechar. Eu acho que dos dois lados moram a desinformação. E é claro que a gente vive numa sociedade em que hoje é muito mais fácil você ter acesso a toda e qualquer informação. Você tem celular, você tem a internet, você tem o computador, você tem um mundo de informações, inclusive um mundo de informações que não deveriam estar sendo acessadas dependendo da idade, dependendo do público, mas que elas estão lá. É muito, então, mais complexo você tratar esses assuntos quando, às vezes, ele já vem com uma informação errada do que veio desse bolo de informações que vão sendo despejados, não só em crianças e adolescentes, mas na gente mesmo. Eu acho que a gente tem que, então, tratar isso da forma mais natural possível e mais aberta possível. E é por isso que mora o meu medo, porque, no fundo, quando a gente está falando sobre não fazer algo, muitas vezes a família vai tratar no sentido de não faça e criar, às vezes, uma cultura do medo e ignorar as necessidades que a gente tem de informar o que significa, o que é, quais são as consequências. Muitas vezes eu já escutei de mulheres, de jovens, que eles falam de abstinência, falam que resolveram, de alguma forma, esperar para algo com seus parceiros e tal, mas muitas vezes eles ignoram que o que eles já estão fazendo também é um ato sexual em si. Exemplo, a gente associa muito o ato sexual à figura da mulher e do homem e também algo que pode vir a gerar uma gravidez. Mas existem várias práticas sexuais, desde o sexo oral até mesmo o sexo anal, que muitas vezes são feitos por pessoas que, de certa forma, associam isso a não perder a virgindade. Isso é um perigo gigantesco, porque essas práticas também colocam jovens e adolescentes em riscos, principalmente o risco em relação às infecções sexualmente transmissíveis. E, de fato, o Brasil hoje, ele vem vivenciando uma realidade em que as ISTs estão cada vez mais aumentando os seus índices, cada vez mais frequentes, e a gente não está falando sobre isso. Mariane, então quer dizer que há dois tratamentos, pelo que estou entendendo? Para os meninos, o incentivo ao início sexual mais cedo. E para as meninas, não? Eu acho que há, mas de uma forma diferente. Para os meninos, realmente tem esse reforço do não, você tem que mostrar, você tem que ir, você tem que satisfazer a sua vontade e vai lá. E para as meninas é mais pela maneira de se portar, então também tanto faz, sabe? Usa a roupa que você quiser, faz como você quiser, se você quiser você vai, se você não quiser você não vai, mas como ela fez essa escolha, entendeu? Esse que é meu ponto, para a pessoa ser livre, conseguir usar da liberdade dela, ela precisa conhecer tudo. Então, ela precisa se informar realmente de todas as realidades.
Então, por exemplo, a pessoa que quer, que fala, né, não, eu não tenho relação sexual e tem outros tipos de relação, gente, ela tem relação sexual, entendeu? Então, assim, ela não sabe, na realidade, o que é uma relação sexual. Então, quando você só dá a camisinha para a pessoa e não informa, tipo, não ajuda realmente ela a entender que você pode agir de outra forma, olha, tudo bem, se você realmente quiser, você tem essa maneira de prevenir. Mas se você não quiser, existe um outro mundo. Você pode viver de uma outra forma. Você pode não ter a relação até o momento que você decidir. Se você não quiser ter até o dia do seu casamento, ótimo. Se você não quiser ter até, sei lá, um dia antes também, ótimo. A decisão realmente foi dela. Agora, enquanto ela não puder decidir por ela, for dado assim, olha, faça assim porque todo mundo faz e tudo bem, aí ela não está decidindo. Decidiram por ela, entendeu? Seja pelo uso da camisinha, porque, não, vai, é mais fácil, já que você vai fazer um dia mesmo, já toma aqui e pronto. E ela não está sabendo o que mais tem além disso. E eu acho que as meninas, elas também têm uma pressão grande. Às vezes, pode nem ser da própria família, como é mais para os homens, né? De vez em quando, dependendo da fala do tio, do pai, não sei, de um primo, porque quando tem muitos primos envolvidos, às vezes esses assuntos aparecem. Mas mesmo de grupo de amiga, então, uma começou a ter relação, a outra também, mas você não é, aí a menina é ridicularizada, então ela se sente pressionada a fazer alguma coisa porque todo mundo já fez, ela é a única que não. Então, acho que tem um entorno, assim, que vai puxando para você fazer o que está todo mundo fazendo e não para você fazer o que você está confortável. Agora, Stephanie, todo ano o governo lança uma campanha no mês de fevereiro. No caso do carnaval, inclusive. Sim. Por exemplo, distribuição de preservativo é coisa que vem de longe. Vamos lá. Já deu polêmica no passado. Mas eu acho que a novidade desse ano é exatamente essa, abstinência sexual. Eu não vi isso antes em outras campanhas. É uma novidade isso? O que é? É o lado moral da questão? Eu acho que tem um lado moral muito forte, sim. Acho que, de novo, tanto o dar camisinha, ele não é efetivo se você não tem uma discussão sobre isso, mas eu também acho que as discussões, elas estão sendo invisibilizadas e impossibilitadas, né? Quando a gente trata toda e qualquer discussão de sexualidade hoje como ideologia, e não, a gente precisa discutir com jovens, com crianças e com adolescentes, principalmente a noção de consentimento. Quando a gente está falando de escolhas, e aí eu concordo, sim, a gente precisa ser livre. Para ser livre, a gente precisa saber quais as escolhas que a gente pode fazer. No Brasil, a gente tem um problema muito sério sobre a noção de consentimento. Quando a ministra fala sobre a questão da gravidez na adolescência, e também, de novo, ela traz a questão do estupro de vulnerável, ela traz a impossibilidade de casar com menores de 16 anos. A gente vive num país que é o quarto no mundo em casamento em relação a menores de idade. A gente tem um problema muito sério, que é um problema que ele envolve questões de gênero, ele envolve as questões culturais do país, ele envolve a sociedade como um todo. E aí eu entendo que pode ser uma novidade, no sentido de ser uma política trazida pelo governo federal, mas, no fundo, Quando você quer dizer por um governo conservador? Não, eu digo que ele pode ser uma novidade no sentido de ter sido trazido por esse governo, não quer dizer que ele não existia na nossa sociedade. Porque eu realmente acho que, de uma forma, em geral, a sociedade brasileira é uma sociedade conservadora, por várias questões. E aí eu acho que a questão da sexualidade, não à toa, ela vem sempre sendo invisibilizada de uma forma em geral, mesmo num governo que não é tido como conservador, porque isso parte muito da nossa população. As discussões, elas não são feitas como deveriam, as famílias não discutem de fato esses temas como elas deveriam, muitas vezes os pais não têm as informações corretas, e mesmo com cartilha, eu acho que ainda falta a gente entender que isso é um problema de todos, entender qual que é a responsabilidade da mídia, qual que é a responsabilidade das escolas, qual que é a responsabilidade da família, ter muito mais clareza para discutir isso, porque, como eu disse, a maior questão a gente tem altos índices de gravidez na adolescência, mas a gente também tem altos índices de casamento infantil, a gente tem altos índices, principalmente na população mais pobre do país, das infecções sexualmente transmissíveis, e aí eu volto a dizer que muitas delas têm tratamento, o tratamento está disponível no SUS, mas muitas vezes as pessoas não têm nem acesso ao tratamento ou a ideia de que elas podem ser tratadas. Então, é um perigo muito grande a nossa conjuntura para a gente tratar isso como sendo solucionado de uma forma muito simples, que é, você pode não transar. Eu acho que isso é meio que uma informação que ela já meio que está dada, né? Não necessariamente precisa vir
em relação ao governo, não precisa ser enfatizada em relação a uma ministra, ao governo ou uma política pública. Mariane, você acha que isso também faz parte, vamos dizer assim, de uma postura do próprio governo Bolsonaro, que é considerado um governo conservador? Uma política como essa? Da abstinência sexual. Eu acho que sim, porque ele vem com uma proposta diferente dos anteriores. Então, que é realmente trazer esses assuntos à tona e colocar para as pessoas de todas as idades, de todas as classes sociais, de tudo, de ambos os sexos, que, olha, existem outras maneiras de trazer os temas que antes ou eram trazidos ou esquecidos. Aí enfim, de outros governos. Mas eu acho que é uma característica dele que eu espero que ele realmente leve com profundidade. Então, que com essa política da Damares, né, que traz abstinência sexual, que isso realmente seja levado a sério. Então, que realmente haja maneiras das pessoas conversarem sobre isso, que haja um apoio para os pais, que se informem realmente, porque os números de doenças, eles têm crescido, a idade dos adolescentes que têm a primeira relação sexual é muito baixa, 12, 13 anos. 12, 13. Eles estão saindo da infância ainda, sabe? Já estão tendo relação. Então, assim, o corpo está começando a mudar, o corpo tanto da mulher quanto do homem está começando a se formar realmente, o corpo de uma mulher e um corpo de homem. E ele já está tendo relação. Então, assim, eu espero que eles realmente tragam essa política pública para informar de verdade. Não só para falar, olha, tá aqui um selo legalzinho diferente, sabe? Mas que venha para informar, falar, olha, existe a relação sexual, ela faz parte, ela está aqui, ela faz parte do mundo que a gente vive, mas você tem 1000 maneiras de levar isso adiante. Então, você pode ter abstinência, que é uma maneira de prevenir todas as doenças, porque quando você não faz realmente nada, quando você se abstém, não tem como você pegar uma doença. Tem a camisinha, tem outros tipos de maneiras de você se prevenir sobre isso, mas assim, se vier só como uma informação, olha, veio em fevereiro por causa do carnaval e depois não é mais falado nisso, isso não é aprofundado, isso não é trazido, não é acompanhado, então isso se perde. E aí que seria ruim se isso não fosse levado adiante com cuidado, porque tem todos esses números que são muito preocupantes e tem cada vez uma idade menor e as crianças estão cada vez mais cedo muito erotizadas. Então, vendo coisas que não faz parte assim da idade mesmo, até filmes, sabe? Existem classificações indicativas para isso, novelas e tudo mais, que tem um motivo, porque não faz parte daquela idade ainda. Então, quando você traz uma política pública que visa rever tudo isso, que é o que eu espero que essa política faça, eu acho que sim, que isso é muito efetivo e que vai fazer uma diferença grande. Agora, Stefani, propor uma coisa como essa não é lutar contra a corrente? Veja bem, você está propondo abstinência sexual. Você mesmo falou, todas as informações estão na internet, em tudo quanto é lugar, está em tudo quanto é meio de veículo de comunicação. Está nas revistas e tudo mais, e o mundo está extremamente erotizado. Quer dizer, aí você diz para o menino, para a menina, dizendo, olha, faz o seguinte, vamos deixar para depois. Uma coisa que está, vamos dizer assim, no seu cotidiano, está na escola, está na rua, está em tudo quanto é lugar, como é que vai fazer? Eu acho que é exatamente isso. É uma coisa que ela já está tão natural e ela já está tão acessível, até porque a gente tem que fazer inúmeras discussões sobre isso, a gente tem que falar, erotização de crianças, a gente tem que falar da cultura da pedofilia que existe nesse país, a gente tem que falar sobre como a pornografia, ela também reforça um padrão feminino, onde as mulheres são subjugadas. Tem várias questões que estão nesse meio e que não são só questões do Brasil, são questões do mundo, porque, de fato, hoje a gente vive numa cultura totalmente globalizada, a gente tem acesso a inúmeras informações. Quer dizer, em alguns países há uma resistência maior, né? Eu acho Pegar países islâmicos, por exemplo, a maior parte deles... mas eu acho que países que a gente diz mais desenvolvidos, países em que... Por isso, eu acho que envolve a religião, de certa forma, e a própria moral, né? Eu acho que esse é o ponto. Países que a gente diz que são mais desenvolvidos, na verdade, a diferença deles para o Brasil é que a discussão, ela é uma discussão ampla, ela é considerada um problema de saúde, uma questão de saúde pública, ela é considerada uma questão da sociedade e ela tem que ser uma discussão aberta. E aí entra a questão, jovens, adolescentes, eles já estão sendo bombardeados com essas informações. A questão é,
o que tipo de informação está sendo dada para eles. É uma informação de fato ou é só um monte de coisas... É uma informação ou é um convencimento? Eu Porque informação já tem, pô. Eu não sei se tem tudo quanto é lugar. Eu não sei se é um convencimento. Não? Eu acho que é uma informação de faça isso, de deseje isso, queira isso. Mas são informações que elas são pinceladas, elas não são aprofundadas. A questão da discussão sexual no Brasil, ela precisa ser aprofundada. Até mesmo porque, de fato, eu não fazer nada pode ser que eu não pegue uma IST. Isso se eu já não tenho, porque isso é passado de mãe para filho. Então, essas questões, elas precisam vir à tona, porque a gente está vivendo num país em que doenças que já tinham sido superadas, tipo sífilis, elas estão vindo à tona e cada vez mais, e cada ano mais casos e mais casos e mais casos. E por quê? Porque as pessoas, elas não têm a informação correta. Em relação ao próprio HIV, AIDS, as pessoas, elas falam, ah, não, nos anos 90 a gente viveu uma cultura do medo, do HIV, por isso que agora que já não existe mais essa cultura do medo, a gente está vendo mais casos. Na verdade, não é a cultura do medo, é a cultura da desinformação. Existe realmente a possibilidade de eu digitar e falar o que é, como transmitir, mas não é todo mundo que vai ter essa indagação, não é todo mundo que vai ter esse acesso. E aí, de novo, a gente acha, para um público que está, querendo ou não, acessando várias coisas, até mesmo eu tive essas discussões na escola, eu tive essas discussões com a minha mãe. Para mim foi muito mais fácil fazer determinadas escolhas e me colocar, inclusive, enquanto mulher nessa sociedade. Mas não é todo mundo que tem esses acessos, não é todo mundo que tem essas possibilidades de uma discussão aberta na família. Por isso a gente precisa entender que a questão é discutir educação sexual. Mas, de novo, a gente está falando de abstinência e, na verdade, eu não acho que está indo contra a corrente, porque, querendo ou não, a gente está propondo muito mais uma lógica moral em relação à virgindade, a coisa da virgindade sendo romantizada e exaltada, que, no fundo, para mim, a virgindade não deixa de ser uma construção social. Existe o que a gente pode dizer que é biológico do que ser virgem, não significa muita coisa, considerando que existem outras possibilidades sexuais, inclusive o que é a virgindade para um casal de mulheres lésbicas, né? Então, acho que a gente tem que fazer essas discussões, porque a virgindade não deixa de ser uma construção social e, querendo ou não, eu vejo o governo muito mais nessa vontade de romantizar e endeusar uma coisa que eu acho que a gente já deveria estar discutindo muito mais à frente do que realmente preocupado com a questão de saúde pública. Mariana. Então, eu acho que tem uma linha um pouco tênue, assim, eu não acho que o governo está preocupado, está romantizando a virgindade, até porque atualmente essa romantização já não existe. Então, você, inclusive, é motivo de piada para as pessoas se você chega na faculdade e não teve relação sexual ainda. Então, você vive em um ambiente que isso já não é mais romantizado. Então, você resgatar como sendo uma opção, não é você romantizar, você lembrar que existe isso, que você pode viver de uma outra forma. E quando você traz isso para a discussão, né, então, tudo bem, pode ser que alguns países mais desenvolvidos sejam mais à frente, tudo mais, mas essa é a realidade do Brasil agora. Então, a gente está tentando, como você falou, não é ir para lutar contra a corrente. Eu acho que não, até porque quando você traz informação sobre uma possibilidade, seja ela qual for, você pode estar querendo parar uma corrente que você vê como ruim. Então, tudo bem, olha, crianças de 12 anos, 13 anos estão tendo relação sexual, pegando doença, cada vez um número maior de doenças estão aparecendo, cada vez mais jovens, mais crianças têm que tomar remédio e se informar sobre isso. Então, não é uma coisa que, por exemplo, eu quero que faça parte para a vida dessas crianças. Eu quero que elas cresçam pensando em outras coisas, tendo uma outra vida. Então, por que não tentar parar em algum momento, chamar atenção para aquilo? Seja ele propondo dando essa proposta que a ministra está dando, ou alguma outra que venha para falar, olha, vamos olhar para cá agora, sabe? Vamos direcionar o olho para cá, vamos olhar isso, vamos tentar dar um jeito aqui, retornar, colocar em um caminho um pouco melhor agora de novo. Então, eu acho que é tentar trazer de novo para a discussão uma possibilidade de vida que não leve
a chacota. Em nenhum momento da campanha, por exemplo, do vídeo, eu vi uma romantização da virgindade, uma romantização de quem escolhe ser virgem e realmente não tem relação sexual e se abstém disso até o dia que quiser. Então, em nenhum momento da campanha isso é colocado como não tem alguém ganhando um prêmio por isso, alguém ganhando um carro, um abraço, seja lá o que for. Então, só traz como realmente uma opção que você tem para a sua vida. Ok. Bom, queria agradecer a gentileza, Stefania. Muito obrigado. Mariana, muito obrigado também. Muito obrigada. Muito obrigado pela gentileza. Muito grato. Muito Obrigada. obrigado.